escreveu o seguinte: eu tenho contado quantos dias felizes tive neste mundo e só posso contar até 11. E me pergunto se é possível completar a dúzia neste mundo que é cheio de lágrimas, angústia e dor. Napoleão Bonaparte, apesar das suas vitórias e sua glória, ele chegou a dizer: nunca conheci 6 dias felizes em minha vida. E ali vem a pergunta, então: é possível ser feliz em um mundo de infelicidade? Todo ser humano, todos nós fazemos o que fazemos para sermos felizes. Ninguém se casa para se divorciar. Ninguém se afunda na miséria da vida pensando que vai acabar magoado. Todos queremos ser felizes. Mas onde podemos encontrar a felicidade? Podemos ser felizes ou a felicidade é simplesmente uma ilusão? Lembro aquilo que escreveu John Powell. Ele escreveu o seguinte: o coração do ser humano deve estar em pleno desenvolvimento, não em um funeral, mas em uma celebração constante da vida e do amor. E eu acho que esse é um bom desejo, mas a realidade é muito diferente. Em vez de permanecermos na alegria, encontramos tristeza. Em vez de estar em paz, encontramos ansiedade e infelicidade. Mas diante disso, surge a pergunta: por quê? Não temos tudo para ser felizes? Você sabe que nenhuma geração conheceu tanto avanço científico ou tecnológico quanto a nossa geração. Nenhuma geração teve tanto avanço na medicina. Nenhuma geração testemunhou um progresso tão rápido na comunicação. Porém, com tudo isso, não somos mais felizes que as gerações anteriores. Hoje temos melhores edifícios, mais lares destruídos. Temos melhores colchões, mas não temos bom descanso. Temos melhores telefones inteligentes, mas temos menos comunicação com aquele que está perto de nós. Temos muito conhecimento, mas pouca felicidade. Temos maior acesso às fontes de prazer, mas cada vez o vazio existencial é maior. O mundo cada dia inventa tantas coisas para que haja mais felicidade, mas encontramos mais insatisfação. Cada vez temos mais dor, maior solidão. Hoje as pessoas podem ter momentos de felicidade, momentos de alegria, mas não uma vida de felicidade. Então nós temos que fazer a diferença, né? Qual a falsa felicidade e a verdadeira felicidade. Tem uma felicidade que é uma felicidade situacional, ou seja, é relativa, porque depende sempre do aquilo que está acontecendo na vida. Enquanto a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas. A verdadeira felicidade depende de uma decisão interna que eu tenha que tomar. Qual o conceito de felicidade que você tem? É impressionante que hoje nós aprendemos a chamar de felicidade as luzes, os sons, as compras, a moda, as viagens, as coisas. Hoje o ser humano chama felicidade as emoções, o prazer, a fama, o dinheiro. Por isso que nós encontramos pessoas que têm tudo, mas não são felizes. É muito triste ver que o maior número de suicídios são encontrados em países onde as pessoas têm maior riqueza. Lucy Gordon, ela era uma atriz britânica. Olha, ela tinha tudo para ser feliz.
era jovem, bonita, com muito dinheiro, fama e muito poder. Ela foi encontrada morta em seu apartamento 2 dias antes de completar 29 anos. Ela planejou o suicídio. Antes de morrer, ela deixou uma carta escrita e ali ela dizia como queria dividir seu patrimônio. E eu posso apresentar para você uma lista grande de celebridades, de artistas, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que, quando nós olhamos para eles, acreditamos que têm tudo e por isso são felizes. Mas ninguém sabe que por detrás de todo o conforto que eles possuem, por detrás dessa aparente felicidade, que eles não mostram a dor que se esconde dentro do coração, o vazio que ninguém conhece. Estou falando para você que um artista, o que acontece quando acabam os aplausos, quando as luzes se desligam, quando a multidão vai embora? É ali onde começa a solidão. É ali onde o vazio e a falta de paz causam uma dor no coração. Isso cada vez se torna mais pesado. Essa dor você quer arrancar, quer tirar da sua vida, mas não consegue. E às vezes muitos terminam com sua vida. Você sabe que na história, filósofos, escritores, psicólogos, teólogos tentaram definir que coisa é a felicidade. E muitos chegaram à conclusão de que a felicidade é impossível de ser alcançada. Por exemplo, para alguns, a felicidade é um estado de espírito, um estado de ânimo. Para outros, a felicidade é quando nós sentimos realizados. Aquele momento quando alcançamos aquilo que queremos. O que é a felicidade? Uma coisa eu sei. Todos ansiamos pela felicidade. E tudo que nós fazemos aqui, fazemos porque temos o desejo de ser felizes. Ninguém faz nada nesse mundo pensando em sua infelicidade. Ninguém ali se casa pensando, vou ser infeliz. Todos vão ali para o casamento pensando assim, eu encontrei a maior felicidade na minha vida. E o ser humano se esforça para ser feliz. Mas por que não consegue ser feliz? Talvez porque vive obcecado pela felicidade e não aproveita os momentos agradáveis, os momentos felizes. Talvez porque está de trás da superficialidade, de trás do materialismo, de uma vida agitada. Muitos esqueceram o propósito para o qual foram criados. Então eles procuram o superficial e esquecem aquilo que é importante. Em nossos dias, psicólogos e terapeutas, e ali pessoas que sempre estão ajudando a superar as pessoas, escrevem muito sobre a felicidade e a maioria concorda que a felicidade não é algo que está fora de nós, é algo que está dentro de nós. Então ali escrevem o seguinte, você não pode perder o tempo procurando paz, alegria fora, porque tudo está dentro de você. E você sabe que essa linha de pensamento é muito perigoso, porque ali o humanismo diz que o ser humano não precisa de ninguém para ser feliz, que você tem que procurar a felicidade muito dentro de você. Que você tem uma energia que está dentro de você, que você tem que acordar essa energia. Essa frase hoje está na moda. No entanto, apesar de tudo isso, há mais frustração a cada dia. Os resultados não são o que os seres humanos estão esperando. O que acontece quando o ser humano olha para dentro de si? Eu vou te dizer uma coisa. Se o ser humano não tivesse caído em pecado e hoje continuasse refletindo o caráter de Deus, então suas emoções, seus sentimentos estariam em harmonia, teriam um equilíbrio.
mas o pecado quebrou tudo, alterou tudo. Olha só, a primeira coisa que fez o pecado é que o pecado quebrou o relacionamento do ser humano com Deus. Quando eu vou para a Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Essa ruptura gerou um sentimento de culpa. E quando o ser humano tem culpa, então quebrou a harmonia que havia dentro dele. Ali começou a luta na sua mente. Então perdeu a paz. E quando o ser humano perdeu a paz, começou a angústia. E quando começou a angústia, o vazio interior cada vez é maior. E esse vazio leva o ser humano para o desespero. Por isso que o ser humano, longe de Deus, não pode ser feliz, não consegue ter paz, nem esperança, nem felicidade. O livro de Isaías, capítulo 57, verso 20, verso 21, diz assim: mas para os ímpios, para os perversos, são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, olha só o que diz Deus, diz o meu Deus, não há paz. Não há paz, diz, para os ímpios. Então, o rompimento do relacionamento não somente afetou nosso relacionamento com Deus, mas também o pecado afetou nosso relacionamento com nossos semelhantes. Você sabe que o primeiro assassinato da história ocorreu quando Caim matou a seu próprio irmão. Ele estava cheio de raiva de Deus e também do seu irmão. Mas por quê? Porque a separação de Deus leva o ser humano à completa degradação. E quando você está longe de Deus, então começa o rompimento das relações com seu próximo. Por isso que tem pessoas que estão com um relacionamento rompido com seu cônjuge, com seus pais, com seus vizinhos. Porque uma pessoa que não tem Deus não tem paz. E quem não tem paz no coração, então está em guerra com todo mundo. Quem não tem paz, diz Deus, são os ímpios.
aqueles que dão as costas para Deus, aqueles que tentam viver longe de Deus. E aquele que não tem paz não é feliz. E aquele que não é feliz busca fazer a todo mundo infeliz. Então agora vem a pergunta. Isso significa que é impossível ser feliz? Sabe que a Bíblia nos diz como podemos ser felizes? Eu gosto muito do texto de João, capítulo 10, verso 10. Diz assim, Jesus, eu vim para que tenham vida em abundância. O pecado nos degradou, o pecado nos levou longe de Deus. Jesus veio para nos devolver a esperança. Jesus veio para nos reconciliar. Jesus veio para que você e eu tenhamos vida em abundância. Quando vamos para o livro de Salmos, capítulo 119, encontramos como podemos alcançar a felicidade. Olha só o que diz o livro de Salmos, capítulo 119, verso 1 e verso 2. Bem-aventurados, eu gosto muito, os que andam no caminho perfeito, os que andam segundo a lei de Jeová. Você sabe o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. E continua o texto dizendo assim, felizes os que guardam seu testemunho e aqueles que buscam de todo o coração. Então, para ser feliz, não basta desejar ser feliz. Você tem que encontrar o caminho. Você tem que buscar a Deus. Você tem que obedecer a Deus. E sabe o que vai acontecer? Quando nosso relacionamento com Deus for restaurado, nossa vida encontra paz, encontra esperança, encontra equilíbrio. O problema é que o ser humano quer ser feliz seguindo seu próprio caminho. O ser humano quer ser feliz caminhando em seus próprios desejos. Ao invés de seguir o caminho certo, escolhe o caminho mais fácil. Aquele que parece certo, mas seu fim é o caminho da morte, diz Salomão no livro de Provérbios. Provavelmente você está procurando a felicidade, mas escolheu o caminho errado. Sabe por quê? Porque você esqueceu do mapa, você esqueceu do GPS, você esqueceu de verificar o caminho que deveria seguir. Porque este mundo está cheio de caminhos e todos eles oferecem felicidade. Porém, só um caminho te levará à felicidade. O livro de João, capítulo 14, verso 6, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe quem está falando aqui? Jesus. Você não tem outro caminho. Você pode escolher o caminho que você quiser, porque você é livre. Mas se você quer o caminho da felicidade, da esperança, de paz e salvação, somente tem um caminho. E esse caminho é Cristo. É o caminho da vida, da verdade, da felicidade. Eu digo para você, se seu caminho não é Cristo, o seu destino não é paz, seu destino não é felicidade, seu destino não é o céu. Por isso que o maior erro
que você pode cometer na sua vida é rejeitar a Cristo. Porque quando você rejeita a Cristo, você está rejeitando a sua própria felicidade. Você está rejeitando a esperança, você está rejeitando a vida. Quando você diz assim, um dia eu vou me entregar a Cristo, você está continuando no seu próprio caminho e você está perdendo tempo na vida. E enquanto você perde tempo na vida, você está abrindo maiores feridas no seu coração. E ali vem uma pergunta muito importante. Como é que Jesus nos conduz no caminho da felicidade? Tem muitas pessoas que podem pensar assim, eu já aceitei Jesus, eu ainda sou infeliz. Porque eles pensam que tudo que você tem que fazer é dizer assim, eu aceito Jesus e isso é suficiente. Aceitar a Jesus é o primeiro passo. Mas a partir daí, você tem que caminhar com Jesus. Você tem que caminhar com Ele. Você sabe que as pessoas que caminham com Jesus também têm que enfrentar tragédias, doenças, tormentas, dificuldades, mas sempre terão felicidade. Sabe por quê? Porque eles recebem fortaleza do céu. Você lembra da história do apóstolo Paulo? Um dia ele foi açoitado injustamente, foi colocado numa prisão. E enquanto todo mundo reclamava, ele adorava a Deus. Enquanto as costas sangravam, ele cantava. Porque aquele que tem Jesus na sua vida, ainda quando enfrente as maiores adversidades, terá maior fortaleza. Por isso o Salmo capítulo 119, olha só, você vai ver que mais de 7 maneiras, diz assim, você tem que caminhar no caminho do Senhor. E de 7 maneiras diferentes fala o caminho do Senhor. O que significa caminhar no caminho do Senhor? Significa guardar seus mandamentos, guardar seus testemunhos, guardar seus estatutos, guardar as suas leis, guardar a sua palavra. Ou seja, tudo isso significa, ou tudo isso, ali o Salmo capítulo 119, escreve para se referir que você tem que seguir o ensino da palavra de Deus. Porque Deus, através da sua palavra, nos conduz. Este é o manual da felicidade. Se você reservar um tempo para ler, para meditar, para obedecer, você será feliz. Para ser feliz, é preciso caminhar dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. Infelizmente, hoje o ser humano corre detrás de tudo menos da Bíblia. Ser feliz não significa não ter problemas. Todos neste mundo vamos a passar por dificuldades e problemas. Mas quem caminha com Deus no meio do problema tem paz. Por isso que a Bíblia relata a história de Paulo, aquilo que eu já contei. Ele sofreu muito. Ele foi açoitado, preso injustamente. Mas ele, em lugar de reclamar, em vez de reclamar, começou a adorar. Enquanto suas costas estavam sangrando, ele estava cantando. Porque quem tem a Cristo tem a força necessária para enfrentar com fé a tragédia e a dor. Porque sabe que Deus está com ele, tem esperança, tem paz, não se desespera, tem um refúgio para onde ir. Aquele que diz, eu aceitei Jesus e ainda não sou feliz, é porque ainda não tem um relacionamento próximo com Jesus.